Gênesis, capítulo 17. Eu leio apenas o verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Vamos orar. Você podia fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e nós estamos abertos a receber aquilo que o Senhor já tem depositado na nossa vida. E sabemos que esses dias serão dias de grande derramar da tua parte sobre nós. Que nada se perca, Senhor, mas que o nosso coração esteja como terra sedenta, pronto a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Fala ao nosso coração e que saiamos daqui nesta primeira noite, nesse primeiro dia, impactados ainda mais por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Assente-se, por favor. Para quem conhece um pouco da história abraâmica, a história do chamado pai da fé, sabe que tudo começa com um chamado inusitado, inóspito, de uma forma não muito clara, mas com um chamado. Você vai ao início de tudo, aonde a história de Abraão começa a ser contada, Gênesis capítulo 12. Abraão é visitado pelo Senhor com essa direção e com esse chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nos chama, tudo começa com um chamado. É uma voz, nós ouvimos uma voz, seja numa reunião como essa, seja num culto, seja ao ler a Bíblia. É interessante ouvir relatos de conversões, porque nenhuma é igual à outra. Se você tiver a oportunidade de compartilhar com alguém hoje à noite a sua conversão, ou se dessemos aqui uma oportunidade de testemunhos, ficaríamos surpreendidos em ver que a nossa experiência com o Senhor se deu de maneira diferente. Uns foram numa praça. Por exemplo, meu pai se converteu com o Exército da Salvação, numa praça na cidade de Campinas. Aquele pessoal que andava fardado, um capitão pregava a palavra, e ali numa praça, ele havia acabado de sair de um bar, e ele ouviu o evangelho pela primeira vez, e foi para Cristo. Outros ouviram falar de Jesus dentro da cultura familiar da casa. Os pais crentes, e dentro do ambiente de casa, trazidos para dentro da igreja, num acampamento como a nossa cultura é de acampamento. Muitas igrejas têm essa cultura, leva os filhos para acampamento, mesmo para acampamento, é uma maneira de você se livrar do filho e orar para Deus ganhar ele, transformar a vida, para ele voltar diferente. E eu nasci num lar pastoral, eu sou filho de pastor, meu pai pastor há mais de 55 anos. E eu nasci nesse ambiente, mas o meu chamado se deu num acampamento. Eu tinha ido para bagunçar, aí Deus veio e bagunçou, ou melhor, arrumou a minha vida no acampamento. Mas tudo começa com o chamado de Deus. Somos chamados, ouvimos a voz doce do Espírito Santo batendo a porta do nosso coração, nos convencendo do pecado, da nossa necessidade de transformação, e começa um relacionamento, uma caminhada com o Senhor. Mas todo chamado envolve critérios para um relacionamento. Deus nos chama, mas Deus nos chama numa base de relacionamento estabelecida por Ele. Não é eu que defino qual é a base do relacionamento que eu vou ter com Deus. É Deus quem define a base de relacionamento que Ele vai ter comigo. Quem dita as regras é Deus. Você tem que tomar cuidado para não criar regras da maneira como você se relaciona com Deus. É Deus quem estabelece a forma de relacionarmos com Ele. Não é do meu jeito, não é na minha cartilha, não é na minha agenda. É Deus quem nos chama, mas Ele também nos chama
para uma base estabelecida no critério da santidade. A conferência Casa de Zadok, Luciano vai poder falar com toda a propriedade, porque nasceu no coração de Deus, entregue a Ele. A proposta desta conferência é uma conferência de santidade. É uma conferência que traz mais uma vez a importância desse caminhar com Deus segundo aquilo que Deus estabeleceu. Um Deus santo pede de nós um estilo de vida santo. É por isso que quando Deus chama Abraão, e essa chamada, essa aliança, ela se dá não apenas aqui, porque aqui é o chamado, mas o critério da aliança depois aparece em Gênesis capítulo 15, depois agora no 17, reafirmado, se dá sobre este critério. Um critério que tem basicamente 4 pontos. A semente do seu chamado, no qual hoje se refere, no nosso caso, a Cristo. A terra que foi apontada, que no nosso caso também já nos foi apontada. Nós somos um povo com um destino estabelecido. Nós não andamos aqui tentando descobrir para onde nós vamos. Jesus disse, João capítulo 14, eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. A mesma coisa acontece com Abraão. Também define uma etnia, um povo. De ti eu farei uma grande nação. É por isso que quando em 1 Pedro, na sua carta, lá no capítulo 2, verso de número 9, o apóstolo faz questão de apontar qual é a nossa etnia. Nós temos uma etnia em Cristo. Nós somos um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E finalmente nós somos um povo com uma bênção definida, porque Deus chama Abraão e diz, eu te abençoarei. E é por isso que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, verso de número 3, quando ele diz, vós sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, esse Deus que nos chama estabelece uma base muito clara de como nós devemos e precisamos caminhar. Esse Deus que se faz conhecido a nós, que se fez a mim num acampamento, que se fez ao meu pai numa praça de uma cidade, que se fez a você na experiência que você teve, agora vem até nós com esse texto, mais uma vez, refrescando a nossa cabeça sobre como tudo começa e como tudo deve terminar. Um chamado e uma direção sobre um estilo de vida definido por Ele. Não há nada mais impactante na vida de uma pessoa que anda com Deus do que ter as características de Deus evidentes na sua vida. O estilo de vida que mostra de forma clara que Deus está presente em nós. E a marca desse povo, essa etnia, que talvez você consiga identificar de um povo que, por exemplo, é asiático e tem características básicas, sejam elas físicas ou sejam elas de vestimenta, não é diferente no que diz respeito ao povo de Deus. É por isso que agora Abraão recebe essa palavra e diz, anda na minha presença. O que é andar na presença de Deus? O que significa andar com Deus? Bem, eu vou ser muito direto e sucinto para poder aproveitar o máximo de tempo possível que nós temos. Mas nós entendemos aqui que esse relacionamento parte do princípio da forma como Deus se apresenta. A primeira coisa que acontece nessa palavra do Senhor a Abraão, ele já, sem saber, mais próximo do cumprimento da promessa do que ele imaginava, ele já tinha tentado estabelecer os critérios. Ele havia tentado resolver o problema do seu jeito. Ismael já havia nascido. Uma proposta feita pela sua esposa para que aquilo que eles esperavam acontecer
foi não somente sugerida, mas atendida, mas nada mudou. Porque há algo aqui que eu e você precisamos entender. Ou nós decidimos andar com Deus, e esperar o tempo de Deus, e caminhar na direção que Deus estabelece, ou nós apenas vamos criar confusão e dor de cabeça para nós e para os outros. É por isso que Deus agora vem a Abraão e diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Deus chama Abraão e diz: olha, não se esqueça de algo o qual você nunca, jamais poderá em nenhum momento se esquecer. Eu tenho todo o poder para fazer aquilo que você jamais um dia conseguiu conceber. Deus pode. Um Deus que nos chama, se apresenta dizendo: eu tenho todo o poder. Aquele que nos chama, aquele que nos convoca, aquele que nos pede para caminhar com Ele, tem o poder de fazer na nossa vida algo que nós não conseguimos fazer pelos nossos próprios méritos. Isso quer dizer de que a caminhada de santidade não é pela minha força. É Deus quem opera em nós. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que nos chama à santidade está nos chamando a depender dEle para desenvolver esse caráter de santidade na nossa vida. E nós sabemos muito bem de que isso é obra do Espírito Santo. A obra de santificação na vida de um crente, daquele que conhece a Cristo, se dá pela pessoa do Espírito Santo. Não é pelo meu poder. É por isso que Paulo vivia nesse conflito. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque pela nossa própria força, o andar com Deus se transforma numa dificuldade e num trauma para muita gente. Conheço crente que diz: eu não sei como é que minha vida, eu estou desanimando, porque eu tento andar direito, eu tento fazer as coisas certas, eu tento viver uma vida que agrada a Deus. O problema é que a maioria das vezes essas pessoas que reclamam estão tentando fazer na força do seu próprio braço. Quem opera em nós esse processo de santificação é o Senhor. É por isso que, quando citado aqui, quando o Luciano falou sobre João Batista, ele disse: vem um após mim, que vos batizará com fogo. Ele vem e o fogo purifica. O fogo tem o poder de eliminar da sua vida coisas que a inclinação da natureza da sua carne, por si só, não tem condições de resolver. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, e você começa a andar com o Senhor, não na sua força, mas no poder do Espírito Santo, você começa agora a caminhar no ritmo do passo de Deus. Andar com alguém, você já tentou andar com alguém com a perna mais comprida que a sua? Já tentou ou não? Por exemplo, eu ando rápido, eu tenho umas pernas meio compridas, e minha esposa reclama. Às vezes, muito raramente, ela me convida para ir caminhar com ela num parque da cidade que chama Lagoa do Taquaral. E é um lugar assim onde todo mundo vai caminhar. E ela diz assim: amor, vamos caminhar. Eu falei: vou hoje com você. E eu vou caminhar no meu ritmo. Quando menos eu percebo, ela está querendo trotar. Eu falei para ela: mas você vai correr, amor? Eu falei: não é, é que a tua perna é mais comprida que a minha. E você vai dando esses passos largos, e eu não consigo, a minha perna é mais curta. Sabe, às vezes nós tentamos, trazendo isso de uma forma muito prática, caminhar acompanhando o mover de Deus, a dinâmica do Espírito, nos mesmos passos do Senhor Jesus, mas ainda com as nossas pernas curtas, espiritualmente falando. A gente não consegue acompanhar a dinâmica de Deus, porque a presença do Espírito ainda não está intensa na nossa vida. Quando Deus chama Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus tem o poder, saiba disso, moço, moça, senhor, senhora, de fazê-lo viver uma vida
pura, santa e reta na presença dele, não importa quais sejam as suas limitações, porque não é pela tua força, é pelo poder de Deus. Deus pode transformar, como Paulo, o principal dos pecadores, num modelo de santidade e pureza, a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o poder de Deus na nossa vida. É pegar um homem com o seu passado, com a sua história, com a sua ficha corrida, ou como a gente diz lá em São Paulo, com a sua capivara. Porque tem gente, se a gente puxar a capivara dele, capivara nada mais é do que a ficha corrida policial da pessoa. Se você der hoje não tem mais puxar a capivara, porque antes se imprimia. Lembra da impressora? Alguém usa impressora, ainda aquelas impressoras, mas não estou dizendo das impressoras de inkjet, laser. Eu estou dizendo daquelas que a cabecinha ficava assim, e você ficava, lembra daquelas Epson antigas, que você imprimia nota fiscal? Quem é dessa época aí? Os dinossauros de Jesus. Diga isso, aqui está mais para o Jurassic Park. Fala a verdade. A ficha corrida, meus irmãos. Oswald Patrick, um grande teólogo, disse: todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. Você tem que acreditar nisso. O homem, com as suas falhas, com seus defeitos, destruído pela ação do pecado, quando encontra um Deus todo-poderoso, ele diz: você pode andar na minha presença, pelo meu poder agindo na sua vida. Hoje, o que o mundo precisa, o que o Brasil precisa, é de um povo santo caminhando sobre a terra. Não é de um discurso politicamente correto, teologicamente bem construído. Nós precisamos de um povo que anda no compasso de Deus, que caminha na dinâmica do Espírito, e na hora que ele caminha, você vai com ele. É por isso que Moisés diz: se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. O Senhor tem promessa, porque Deus havia dito para o povo: eu vou levar vocês para o lugar. Tudo que eu prometi cumprir na sua vida vai acontecer, só tem um detalhe: eu não vou com vocês. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for, daqui eu não saio. Porque o segredo não é apenas chegar no lugar, mas é a jornada de pureza e santidade enquanto você caminha em direção ao lugar. Deus chama nesse tempo tão precioso e importante para nós, como nação e como mundo, onde os pilares da moralidade são cada vez mais implodidos aqui e acolá. O que nós precisamos é de um povo que anda com Deus em pureza, no poder do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus chama Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Talvez a melhor referência de se andar com Deus está 12 capítulos antes. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Um homem chamado Enoque, de que quando eu estava na escola dominical eu achava que era nhoque o nome dele. Enoque andou com Deus. E quando eu comi nhoque, eu achava que eu estava comendo uma comida santa. Porque se nhoque andou com Deus, eu vou comer nhoque, eu vou estar cheio de Deus. Tem aí uma, né? Então na próxima vez que você for comer nhoque, você diz: ó Senhor, enche-me. Como diz uma música, até transbordar. Enoque andou com Deus. Agora olha que coisa interessante. Alguns detalhes, há uma tipologia bíblica fantástica. Quantos anos viveu Enoque? 365 anos. Nós sabemos, viu? Nós não tínhamos o calendário gregoriano. Mas como a gente tem essa liberdade para fazer algumas abordagens bíblicas, trazendo para o nosso tempo, eu gostaria de pegar emprestado estes números para aplicar dentro da realidade do nosso calendário hoje.
Enoque andou com Deus. Se fosse nos nossos dias, diante do nosso calendário, ele andaria com Deus todo dia. Todo dia. O que é andar com Deus todo dia? É ir para a igreja todo dia? Não, não é. Eu conheço gente que vai muito para a igreja, mas não anda com Deus. Conheço gente que vai para culto, mas não anda com Deus. Andar com Deus, conforme diz a NVT, a Nova Versão Transformadora, traz esse detalhe nesse versículo de Gênesis 5, 23 e 24, que diz: Enoque andou com Deus, e ele andou em comunhão com Deus. Andar com Deus é estabelecer relacionamento diário e contínuo. Dia desses eu estava assistindo uma mensagem. Eu não sei se você é assim, mas eu sou muito fominha de mensagem. Eu ouço mensagem todo dia. Eu vou tomar banho, eu ponho mensagem para ouvir. A minha esposa está falando comigo, eu falo: para que o Espírito Santo está falando agora. Estou tomando banho, estou sendo molhado por fora e sendo cheio por dentro. E um dia desses eu estava lá tomando banho. Olha que coisa, um dia eu estava no banheiro, Deus falou comigo. E a pessoa estava falando: olha, tem muita gente que fala sobre orar e não entende o que é vida de oração. Que tem gente que ora 3 horas por dia. 3 horas, ele bota a cara no pó. Ele inclusive tem o quarto da oração. Aí tem o quarto da oração, ele bota a almofadinha. Conhece gente assim? Que é toda sistemática. Essa é a almofadinha da oração. E aí ele tem um quartinho de oração. E ele tem a luz que é dimerizada para o momento da oração. Tudo é ambientado para a oração. E enquanto ele está nas 3 horas de oração, parece que aquilo é um mosteiro. É como se ele tivesse subido quase que ao Sinai. Mas quando ele sai do quarto, vira o Armagedon. Porque ele é espiritual enquanto ele está de joelho no chão. Ele é espiritual enquanto está no culto, enquanto o louvor está comendo solto, e o Fred está cantando, e a Flávia está daqui cantando junto. Ele está, só no espírito, falando, alegria aí, faz coraçãozinho para o irmão que está do lado. É ou não é? Chora na presença de Deus, mas sai no primeiro cruzamento. Se um carro te fechar, você vai e busca do velho homem aquele dicionário que devia ter sido já rasgado, incinerado, e você quase que amaldiçoa mais do que a 5ª geração. Andar com Deus, meus irmãos, é uma vida de equilíbrio e sensatez no espírito. Não é uma vida onde você vive 3 horas de oração, mas as outras 21 horas do dia, a presença de Deus não é percebida na sua vida. Andar com Deus é caminhar, é ir para o trabalho com Deus, é ir para casa com Deus, é dirigir com Deus. Dirigir com Deus é a coisa mais difícil que existe. Eu descobri que o maior desafio da espiritualidade moderna nas grandes cidades é revelar a imagem de Cristo no volante, no trânsito de uma capital. Quem está comigo diz amém. Olha aí, eu desenvolvi essa teologia, viu, Lu? A teologia do motorista santificado. É difícil. O cara te fecha. Você não diz para Deus te abençoe? Pode ir, querido. Vai na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O cara está saindo do estacionamento, você lê o salmo, se o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Mas andar com Deus é esse o desafio. É ser tomado por Deus de uma tal maneira, e usando o exemplo de Enoque, de que ele simplesmente, olha a expressão da NVT, ele desaparece. Andar com Deus é a presença dele está tão presente na tua vida, tão intensa, de que você vai poder dizer como Paulo dizia: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí você tem reações, como o pastor Luciano citou aqui, que a Kelly provocando. Meu irmão, às vezes as mulheres são usadas por Deus
para provar o nosso nível de purificação. Eu sou flamenguista, graças a Deus. Eu creio que Deus tem algo na minha vida, ainda esse ano. Quem crê diz amém. Salve a nação rubro-negra. E eu estava esses dias assistindo o jogo da Libertadores. A minha mulher veio falar comigo sobre um negócio que ela estava pensando em fazer, não, do jogo. E ela passava na televisão e falava: você dá mais importância para isso do que para mim. A vontade que eu tinha agora eu dou mesmo. Mas andar com Deus é a gente poder mostrar nossa espiritualidade nas coisas comuns do dia a dia, dentro de casa. Você sabe quem é que tem que dizer que você é cheio do Espírito Santo? É o teu cônjuge, é o teu filho, é aquele que levanta com você e você não está com a roupa, com todo o adorno pentecostal. Você levanta com ramelha no olho e diz: a paz do Senhor. Andar com Deus é estar tão pleno, tão cheio de Cristo, tão cheio da presença do Espírito Santo, que a expressão que a nova versão transformadora usa é até que um dia ele desapareceu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é andar com Deus. Ah, meus irmãos, que bom seria se nós pudéssemos replicar em cada cidade o que se dizia em Antioquia a respeito dos primeiros discípulos, que lá foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, porque aonde quer que fossem, lá vai um pequeno Jesus. Lá vai alguém que anda como ele anda, que falou como ele fala, que tem as atitudes, que trata as pessoas da maneira como ele tratava. E quando se refere a andar com Deus, e se fala de Enoque, a presença de Deus é tão intensa que de repente ele o leva para junto de si. Meu irmão, Deus quer. Por isso que a Bíblia diz que preciosa é a morte dos santos ao Senhor. É que você está tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo. Tem gente que vai dizer: não, eu quero ficar tão íntimo quando eu quero morrer. Ninguém morre antes da hora, fica tranquilo. Mas também quando chegar a sua hora, não tem como escapar, hein? Fica tranquilo que lá não falha. Na hora que ele apertar a senha, e a gente não sabe qual é, hein? Já imaginou? Chega lá, bem, do jeito que você tem gente que de morrer igual um passarinho. Tem gente que de forma mais tarde, mas chama. Mas enquanto isso não acontecer, a Bíblia diz que ele vai desenvolvendo em nós uma intimidade, uma caminhada tão intensa, tão profunda, que sabe de uma coisa, você vai poder dizer como Paulo dizia: se eu pudesse escolher, você não vai ter mais medo da morte. Porque Paulo chega a ponto de dizer: se eu pudesse escolher, eu preferi estar com Cristo. Mas por causa de vocês eu tenho que ficar, ele disse. Tenho que cuidar dessas igrejas que dá trabalho, esses crentes que eu tenho que ensinar. Mas olha, a intimidade é melhor estar com o Senhor. Meu irmão, enquanto nós amarmos mais as coisas desse mundo e não ansiarmos pela vida eterna, nós precisamos ainda mais de doses intensas da presença do Espírito na nossa vida. Quando a gente começa a desvalorizar as coisas passageiras, transitórias, materiais, olhe com alegria, sabendo: eu anseio pela pátria celestial. Não sei se já foi, provavelmente já deve ter ido. Enterro de crente raiz. Uma vez eu fui fazer um enterro na igreja, e lá, igreja grande, como aqui, os crentes de vez em quando decidem morrer tudo na mesma semana. E outro dia eu falei para Deus: não dá para dividir no mês, porque todo dia no cemitério dá trabalho. E nós fomos, e eu quis aqui também, que ele inclusive toca em tudo. Toca em nascimento, batismo, casamento, funeral. Ele toca assim tão bem que o morto levanta e diz: glória a Deus, que nota maravilhosa. E uma vez fui fazer um sepultamento, eu fui, passei numa sala
Porque sala de cemitério, não sei como é que é aqui, mas nos cemitérios da cidade, que eu sou pastor, tem lá salas, tem uma sala A, B, C, D. E eu estava chegando para um sepultamento. Aí tinha uma família que era da igreja, mas tinha falecido alguém. Estava numa outra sala que não era um crente. Eu entrei lá, um ambiente assim, de tristeza. Não estou dizendo que morrer, você não tem que chorar, não. No meu enterro, eu quero a gente chorando. Não vem com esse negócio, não, eu estou comendo. Chora, depois você se alegra, mas chora. Mas eu entrei um peso. Fui, abracei, não sabia da família, não sabia o que dizer. Saí de uma sala, entrei na sala dos crentes. Meu irmão, parecia vigília de oração. Só faltou cantar o culto hoje, vai ser maravilhoso. Tinha lá, a pessoa levou esses falantes JBL, sabe esses falantes? Botou na cabeça do caixão. E estava tocando 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Já imaginou um negócio desse? Para ver a enfermidade desaparecer. Vamos lá assim, ó, lá do caixão. Já imaginou? É verdade. Eu entrei, falei assim, ô gente, só avisar vocês, sepultamento. Pastor, a gente sabe, mas morreu com Jesus, tá melhor que a gente. Isso aqui, pastor, olha, passou a dor, passou a tristeza. Foi para um lugar onde não há lágrima, não há tristeza, não há dor, não há mais morte. Aí até eu entrei no reteté. Andar com Deus nesse nível de que a nossa perspectiva está alinhada com a bússola de Deus, que norteia, que dá direção. Você sabe o que é andar com a bússola de Deus? Andar com Ele, mostrando direção. Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí a gente acha que é impossível. Como assim perfeição? Eu não consigo ser perfeito. Mas aí a gente tem que entender o que é ser perfeito. Algumas versões falam sobre integridade. Inteiro. Deus sabe qual é o teu nível de comprometimento com Ele todos os dias. Ser inteiro é isso. É fazer corpo, alma e espírito. É isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam conservados íntegros até a volta do Senhor. Isso quer dizer que tudo que eu sou, andar perfeitamente, é dizer, tudo é para o louvor da glória dele. Eu faço intencionalmente. O nosso cristianismo precisa ser mais intencional e menos emocional. Há um cristianismo que é movido pelas emoções do culto, movido pelo ambiente. É óbvio que o ambiente é uma bênção. Onde há 2 ou 3, ele se faz presente. Deus ordena a sua bênção e a vida na comunhão dos crentes, diz o Salmo 133. Mas andar perfeitamente com Deus é ter uma fé inteligente, consciente, intencional. Eu decido andar com Deus e procurar de forma íntegra, 100% da minha vida, envolvido com a sua obra, com a sua palavra, com a agenda de Deus. É isso que Deus está dizendo para Abraão e é o que o Espírito Santo fala para nós hoje. Deus não quer parcialidade da sua semana. Deus quer a sua semana inteira dedicada a Ele. Mas não tem culto. Mas quem disse que você precisa de culto para viver íntegro na presença de Deus? Se Paulo escreve aos Coríntios que até quando nós comemos e bebemos, nós devemos fazer para a glória dele. Isso quer dizer quando você estiver num rodízio, você come dando glória a Deus. Na hora que passar a picanha, você fala, glorifica, aleluia. Qualquer outra coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Olha a expressão que Paulo usa, a igreja em Corinto, fazei tudo, para quem? Para a glória de Deus. Isso é viver íntegro, é o que Deus está dizendo a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito, coração contrito, uma perfeição gerada pelo um coração arrependido. Dentro da perfeição cristã, significa que é alguém que tem a mente de Cristo,
que pensa nas coisas, como Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, que pensa nas coisas do alto. É por isso que quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz que ocupa a sua mente deve ser o que é bom, o que é puro, o que é louvável. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Você deve intencionalmente pensar nas coisas de Deus na sua vida e parar de ser movido apenas pelo ambiente, porque às vezes tem um culto lá da semana, a pastor Luciano já esteve lá, acho que o Marco já pregou lá também numa terça, que é um cultão assim, tem de tudo, é um culto na igreja, mas um culto da cidade. E tem gente que se faz um apelo, eu não sei se ele fez um voto com Deus para dar uma força para o pregador, mas todo apelo ele vai. Eu não sei se ele é assim, sabe aquele cheerleader? Falei, eu vou porque se eu for, outro vem atrás. Que às vezes as pessoas vêm para o altar igual a mulher vai para o banheiro. Vai de 2 em 2, vai 3, 4, 5. Quando vai um, você vai atrás. Aí essa pessoa, todo apelo, você fala sobre arrebatamento, ele vai para apelo. Fala sobre jejum, vai para apelo. Qualquer coisa, vai para apelo. Um dia eu falei para ele, pastor, mas eu sou tocado. Eu perguntei para ele, mas o que acontece quando o culto acaba? Luta, pastor. Chego em casa, confusão, balada. Falei para ele, você vem para o altar, mas você ainda não morreu para a sua velha vida. Porque quando Cristo realmente está na vida de alguém, meu irmão, as coisas velhas passaram. Se você não tem um divisor de águas na sua vida, você precisa dizer um antes e um depois. Já que eu estou citando o apóstolo Paulo, volto a citá-lo. Ele diz, antes eu que era alguém que era maldizente, eu que era perseguidor, mas ele diz que ele era. Pastor, mas isso quer dizer de que é algo que acontece como se fosse eu sendo abduzido por um alienígena? Não, mas é uma decisão constante de viver para a glória de Deus. Eu decido viver de maneira tal que o diabo seja envergonhado na minha vida e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu decido todo dia, porque todos os dias nós temos escolhas, opções. É por isso que Deus está dizendo para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É aquele que, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, o pecado já não tem mais domínio. Isso não quer dizer que você ainda, não estando aperfeiçoado pela obra do Espírito, não venha tropeçar. Mas se o pecado vier, você aplica na sua vida o que João escreve na sua primeira carta. Se, todavia, pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É como se você, por exemplo, estou com a camisa branca. Eu não sei se você já experimentou na sua vida a maldição da macarronada. Já expressou na sua vida a maldição da macarronada? Pode perceber, toda vez que você bota uma camisa branca e vai comer macarronada, você pode tentar se proteger de todos os meios. Pode pôr guardanapo, avental, vem um pingo que parece que você não sabe de onde veio e mancha a sua camisa. Pinga aqui, parece que pula. É teleguiado o pingo. É uma coisa inventada pela NASA. Vem. Agora imagine você com a camisa branca, cai um pingo, por mais pequeno que seja, você vai vestir essa camisa e continuar usando com essa marca? Que legal, tem um pingo aqui, ó. Olha o pingo de macarrão, olha que bênção. Todo mundo sabe, se você trabalha e comeu macarrão no almoço, que você comeu macarronada. Você chega no trabalho, macarronada, né? Que é profeta? Não, Deus está me mostrando na sua camisa. Aqui, ó, manchinha de macarrão. O que você faria se tivesse uma outra opção de roupa, de camisa, uma troca no carro ou no trabalho? O que você faria? Você trocaria? Você não vai ficar andando por aí expondo as manchas da macarronada. Querido, é a mesma coisa que o Espírito Santo quer de nós. Nós não podemos nos acomodar com pequenas manchas, por menores que sejam. No início é algo grande,
porque a gente ainda está aprendendo a andar com Deus. É normal. Quando você se converte, você sai de um culto achando que você é o Jaspion. Fala a verdade. O Jaspion eu fui longe, né? Foi longe essa, né? A maioria não sabe o que é Jaspion. Eu ia citar Ultra Seven, aí é pior. Mas Hiro, quem lembra do Ultra Seven aí? Hã? Ó. Lembra do Ultra Seven? Gostava do Ultra Seven. Qual que é um moderno aí? Ultraman? Não, Ultraman também não dá. Hulk, irmão, o Hulk tá meio derrubado, o Hulk. O Hulk precisa converter. Ele tá meio bipolar. Às vezes a gente sai de um culto dizendo, vai, o diabo não me segura mais. Sai daqui de um culto, começando a andar com Cristo. Vou atropelar tudo que é centro de macumba. Agora você vai ver o diabo que me segure. Aí você tropeça numa casca de banana. Você cai em pequenas coisas, porque você ainda está sendo aperfeiçoado pela obra de Cristo na sua vida. Mas sabe o que Deus espera de nós? É uma melhora contínua. Eu não posso olhar para a minha vida hoje. Uma das coisas mais frustrantes é alguém na sua espiritualidade olhar para a sua vida hoje e não ver progresso com algo que acontecia 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Você tem que cantar a música do R.R. Soares lá. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Atrás não volto. Não volto não. Lembra dessa música? Ele pegou, botou no programa lá. Mas isso é patrimônio da igreja brasileira. Estou seguindo. Você já vê ele cantando, né? A Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Olha, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Você não pode voltar, meu irmão. Agora o cara vem. Eu estava até indo bem. Estava firme com Deus. Mas agora está pior. Já viu aquele meme? A coisa parecia que estava melhorando, depois piorou. Depois quando parecia que ia melhorar, parece que piorou de novo. Meu irmão, a nossa vida deve ser como a vereda do justo. Luz da aurora que brilha mais, brilha mais, brilha mais, brilha mais, brilha mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito, mais transportando da sua presença. Eu não falo mais como eu falava, eu não trato mais as pessoas como eu tratava. No meu relacionamento, os vizinhos têm que dizer, foram sequestrados. Por quê? Não tem mais grito. Manda a polícia ver, mataram eles lá dentro. E na verdade é que mataram mesmo. O velho homem já morreu. É os vizinhos, é no trabalho, é o teu chefe olhar para você e dizer, você está bem? Você está bem? Não precisa ser calmo. Antigamente qualquer coisa, você criava confusão, você falava mal dos outros, você era fofoqueiro. Porque tem gente que acha que fofoca gospel pode. Não pode. No pacote de fofoca, se está presente qualquer tipo de fofoca, qualquer uma, até aquela gospel. Não pode. As pessoas falam, rapaz, só sai da boca dele palavra que serve para edificar. As pessoas vão olhar para você dizendo, ele está cada dia mais cheio de Deus, ele está mais perfeito. É óbvio, o pastor Luciano vai dar uma aula aqui amanhã sobre graça transformadora. E a gente sabe que a glorificação plena só vai acontecer quando a gente for morar com o Senhor. Mas você não pode se acomodar dizendo, já que vai melhorar no fim, agora vai do jeito que está. Não, na medida que eu posso, todos os dias. Você sabe uma oração que eu faço? Eu já estou terminando, viu, pastor Luciano? Eu quero. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Está lá atrás? Pede para ele já vir tocando, para ele tocar uns 35 minutos enquanto a gente termina. Tem uma oração que eu faço todos os dias. Todos os dias. Eu oro, Senhor, faze-me o homem que tu queres que eu seja. Todos os dias. O que necessário for, que preciso for, anda na minha presença. O Senhor está dizendo para você hoje à noite. Você que às vezes tem assim uma ficha corrida de membresia na igreja. Você que talvez tenha começado a andar com Jesus hoje, não importa.
O que o desejo do Senhor é, como foi para Abraão, é que nós sejamos transformados por Ele. Quando Deus diz isso, olha o que diz o verso de número 3, por gentileza, para a gente terminar. Ao ouvir essas palavras, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Ao ouvir, Luciano, eu estou com 12 minutos de crédito para o próximo Casa de Zadok, só para dizer que fique registrado aqui. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão. Sabe o que isso simboliza para nós? Entrega. Meu irmão, a gente precisa mais de cara no pó. É dizer: Senhor, eu me ofereço hoje como sacrifício vivo no teu altar. Eu não sei qual é a área que você precisa que Deus necessite trabalhar na sua vida hoje à noite. Eu não conheço a história, não sei quanto tempo você tem, mas de uma coisa eu sei: Deus nos reuniu nesse ambiente para esses 2 dias, para que haja um trabalhar do Espírito na nossa vida. Não para que você saia daqui com anotações, não porque você saia daqui com algumas fotos, não porque você saia daqui com insights, mas que você saia daqui transbordando da presença do Espírito. Você precisa sair e o seu velho homem ficar no altar de Deus, e você sair por essas portas com o seu cálice transbordando da presença do Senhor. Abraão se prostra, ele se prostra, e quando ele se prostra, Deus começa a falar com ele. Você sabia de que quanto mais entrega, mais revelação eu tenho? Quanto mais menos de mim, mais Deus entrega na sua vida. Você sabe por que às vezes Deus não revela nada para algumas pessoas? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Tem muita gente que ainda está muito cheio da sua carnalidade. E hoje, quem sabe, você precisa meter a cara no pó, meter a cara no pó, meter a cara no pó. Dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero ser mais cheio da tua presença. Eu quero ser mais cheio do teu Espírito. Eu quero ver, assim como Moisés que descia, e a tua glória resplandecia no rosto dele. Ah, meu irmão, que as pessoas vejam Jesus, não com performances espirituais, mas nas coisas simples do dia a dia, nas coisas práticas, pequenas, a maneira como você trata com alguém, com um desconhecido. Vou te dar um último exemplo, eu termino, prometo. Eu estive em Brasília 2 semanas atrás e fui passar no aeroporto, pela segurança. Sabe quando você põe na esteira lá para fazer o raio-x? Era tarde, não estava cheio o aeroporto, e eu escolhi um raio-x que só tinha um senhor, muito simples. Muito simples. Estava com um chapeuzinho, e ele estava com uma bolsa, só uma bolsinha, uma sacola de supermercado. Ele passou, eu fui observando, coloquei minhas coisas, passou no raio-x. Quando passou do raio-x, eu fui pegar minhas coisas. E eu sou muito observador. Eu olhei para a bandeja dele. Ele tinha pego a sua sacola, mas o cartão de embarque impresso tinha ficado na bandeja. Eu peguei o cartão de embarque e falei: Senhor, não vai esquecer isso aqui, porque sem isso aqui o senhor não consegue embarcar. Ele falou: meu filho, o senhor deveria ter uns seus 70 e tantos anos. Meu filho, muito obrigado. Aí eu disse para ele: o senhor viu como Deus é bom? Ele disse assim: Deus é bom, mas Ele manifesta a bondade dEle na nossa vida através de pessoas. Rapaz, tomei uma aula ali no raio-x. Olha só, presta atenção. Aí eu peguei e falei, ele pegou, depois que agradeceu, eu falei: muito obrigado por essa palavra, me abençoou muito. Ele falou assim: e agora, o que eu faço? Eu falei: como assim? Primeira vez que eu estou voando. O meu filho se formou na academia da Polícia Rodoviária Federal, e eu estou indo a Florianópolis, porque vai ter a formatura dele. Eu nunca voei, primeira vez, não sei de nada. Falei: posso ajudar o senhor? Peguei o cartão, olhei o portão, me lembro como hoje, o portão dele era 14. Falei: eu vou acompanhar o senhor. Eu estava com tempo no meu voo.
Vamos lá que eu vou acompanhar o senhor. Fui acompanhando, levei até ali o portão de embarque, portão 14. Falei para ele: parabéns pelo seu filho, o senhor deve estar muito orgulhoso. Ele disse assim para mim: olha, o senhor não me conhece, mas de uma coisa eu tenho certeza: o senhor foi um anjo que Deus mandou. Eu falei assim para ele: não foi não, foi o senhor que foi um anjo na minha vida. E nós ficamos brigando para ver quem era anjo. Não, o senhor é um anjo, eu sou um anjo. O senhor é um anjo, eu sou um anjo. Meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa de profunda teologia, você não precisa de uma homilética bem desenvolvida, você não precisa fazer exegese, hermenêutica. O que você precisa é da unção da presença do Espírito Santo na sua vida. Aí onde você for, as pessoas vão ver que você é uma carta escrita. E onde você for, as pessoas vão ver a glória de Deus brilhar na sua vida. Será que você poderia hoje à noite dizer assim: Senhor, eu quero mais da tua presença? E se você sentir no coração, volto a dizer, não é uma reação emocional, ela tem que ser intencional. Mas se você entendeu que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração hoje à noite, eu queria que você fizesse aí do seu lugar um altar na presença de Deus. Você vai dobrar seu joelho e você vai falar com Deus. Se Deus falou com você, se não falou, não vai no embalo não. É você e Deus. Mas se Deus falou com você, Deus falou para você assim hoje: anda na minha presença, meu filho. Você anda longe demais, anda na minha presença, meu filho. Você anda com outras companhias. Você não está vivendo como o Salmo 1. Você não tem fugido da roda dos escarnecedores. Você tem se detido no caminho dos pecadores. Mas Deus está dizendo para você: anda na minha presença hoje. Anda na minha presença. Isso é perfeito, íntegro. Não é parcial, é tudo para Deus ou é nada. Mas hoje eu quero que você dobre o teu joelho. Eu vou dobrar o meu joelho aqui. Eu queria que você dissesse: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Tu que sondas e conhece os nossos pensamentos, antes que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece muito bem. Vê-se aí em nós, Senhor, algum caminho mau. Vê-se aí em nós, Senhor, algum caminho mau. E guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Que o desejo do nosso coração seja andar na tua presença. Espírito Santo, vem sobre nós, ministra ao nosso coração. Que haja pureza, santidade nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Senhor, que a glória de Cristo resplandeça em cada gesto, em cada palavra, em cada ação, em cada reação na nossa vida. Nós, assim como Abraão, colocamos o nosso rosto no pó. E ó Deus, faz como o Senhor fez com Abraão. O Senhor mudou o nome dele. O Senhor mudou o nome dele. A tua palavra diz que nós recebemos um novo nome. Nós não sabemos. Muda o nosso nome. Muda a nossa identidade. Faz algo na nossa vida que seja visível, que as pessoas não nos chamem mais como chamavam antes, que nos chamem agora como eleitos de Deus, abençoadores, gente que exala o bom perfume de Cristo por onde quer que vá. Essa é a nossa oração, essa é a nossa atitude de entrega, e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.